Fala galera, Casal Travinha na área, em podcast, ou seja, Casal Travinha agora também no Spotify, Anchor, Deezer e claro, no nosso canal do YouTube. Uma vez por semana vamos ter aqui um bate-papo, entrevistas, debates, opiniões, histórias e curiosidades do esporte amador brasileiro e das mais variadas modalidades esportivas. E hoje temos o nosso quinto episódio, um episódio de opinião. Sim, a opinião do Casal Travinha sobre a volta dos clubes de futebol aos treinamentos em meio a esta pandemia. Como é o trabalho aqui do Casal Travinha, queremos abordar as situações que as mais diferentes modalidades esportivas se encontram neste momento. Por isso, vamos dividir essa opinião em 2 episódios. E nesse primeiro abordaremos o futebol, que é o cenário mais conhecido para a gente poder ilustrar. Isso, Marcos, mas antes de trazer então as opiniões, vamos aos fatos. Vamos trazer o cenário para ilustrarmos. Bom, como vocês sabem, nós somos aqui do Rio Grande do Sul. Então vamos trazer o que está acontecendo por aqui com os times mais fortes, a dupla Grenal. Grêmio e Internacional voltaram aos treinamentos na semana passada, no dia 5 de maio, terça-feira. Com avaliação médica muito criteriosa, oximetria e uma nova avaliação de temperatura termográfica e responder também a um questionário. Os jogadores são separados em grupos menores, mantêm distância de 2 metros, fazem limpeza dos equipamentos a cada troca de exercício. Mas e aí chegaram a cancelar o treino nesta segunda-feira, né? E por causa do decreto do estado do Rio Grande do Sul, que saiu no final de semana e que está valendo a partir desta segunda-feira. Depois de explicações, retomaram as atividades, apenas para frisar aqui, esta segunda-feira, 11 de maio, e que, como eu disse, né, depois das explicações, retomaram as atividades. Que decreto, então, é esse e por que eles podem voltar, Nath? O decreto é o número 55240, que foi publicado nesse domingo e entrou em vigor, então, nessa segunda-feira, e consolida o chamado distanciamento controlado. O distanciamento controlado prevê 4 níveis de restrições, representados por bandeiras nas cores amarela, laranja, vermelha e preta, que irão variar conforme a propagação da doença e a capacidade do sistema de saúde em cada uma das 20 regiões pré-determinadas aí pelo governo do estado. Cada região recebe uma cor de bandeira conforme a propagação e a capacidade de atendimento. Tem as cores amarela, que é o risco médio, baixo, laranja, risco médio, vermelha, alto e a preta, altíssimo. Porto Alegre está com a bandeira laranja, o que dava a entender, então, dizia que os clubes teriam que parar de treinar. No entanto, com conversa com o governador, com o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marques Júnior, e cumprindo os protocolos que os clubes já vêm cumprindo, com aí a exigência, por exemplo, de 25% dos funcionários trabalhando, eles podem sim voltar a treinar, mas com treinos individuais. Esse, então, seria o primeiro passo para tentar voltar aí, né, a rotina normal, e a volta do gauchão poderia acontecer em julho e completar o campeonato em 3 ou 5 estádios, é uma ideia, né? Mas como está na Alemanha, Marcos? Já na Alemanha, a chanceler Angela Merkel permitiu a volta do campeonato alemão para esse final de semana. Assim, a Bundesliga vai retornar, segundo a imprensa local, e todos os jogos vão ocorrer com portões fechados. O governo alemão aí exigiu que, para que o campeonato seja iniciado, os atletas fiquem em isolamento total por pelo menos uma semana. Assim, o torneio será a primeira grande liga do futebol europeu a ser retomada depois da longa paralisação, sob maior controle em comparação a outros países do continente, né? A Alemanha aí iniciou medidas de afrouxamento do isolamento social no começo de abril, quando os clubes locais retomaram as suas atividades. É isso aí, voltando aqui para o Rio Grande do Sul, né, para trazer aí o panorama, ainda o presidente do Grêmio, né, Romildo Bolzan, por exemplo, declarou
que se os campeonatos voltassem a ser disputados apenas em 2021, o tricolor iria à falência. O que o presidente disse? Nós teríamos que suspender todos os nossos compromissos com a folha de pagamento, suspender contratos. O Grêmio não sobreviveria se voltasse só no final do ano. É absolutamente impossível para qualquer clube brasileiro. Pois bem, temos os cenários aí. Senhor Travinha, eu te pergunto. Vamos lá. É o momento do retorno do futebol? Se sim, o que fazer para que o futebol possa voltar? Pois é, Nath, falando aqui, né, com o nosso ouvinte, com o nosso telespec aí no nosso canal do YouTube. Pois é, não vamos dizer, eu estaria sendo irresponsável em dizer que o futebol deveria voltar amanhã. Mas todas as forças devem acontecer, como vem acontecendo já por alguns clubes, para que isso retorne o quanto antes, não é? O que tem que fazer o futebol para poder retornar? Bom, Nath, aqui eu vejo que temos aí diversas possibilidades, principalmente no controle rigoroso da questão de testes, de isolamento desses atletas, inclusive eu aqui com as ideias aqui que eu estava vendo em função, pensando, vamos ver, Jogos Olímpicos, como é que os atletas ficam isolados? Não ficam estilo uma Vila Olímpica? Sim, é uma Vila Olímpica. É uma Vila Olímpica, pois é. Eu vejo que uma das alternativas seriam X dias em tal estado, jogos em tais estádios, tá? E esses atletas e jogadores ficariam isolados especificamente para jogar. No mesmo hotel, no mesmo campo de treinamento, mesmos ônibus, enfim, todo o controle que tem que ter, todo o rigor que tem que ter para poder transportar até o estádio, retorna, descansa, hotel, treinamento, joga e tal. Faria isso aí mais ou menos o quê? 5 rodadas, vamos dizer aqui, mais ou menos pegando uma Série A, tá? Vamos pegar uma Série A aí de clubes que teriam condições, teoricamente, de poder sustentar aí esses controles rigorosos, porque o investimento é muito grande, são testes diários que têm que ser realizados, né, nos seus funcionários, não apenas nos jogadores. Então, eu vejo que seria uma forma. Por exemplo, na Alemanha, a Angela Merkel traz aqui que os jogadores têm que ficar isolados completamente por uma semana. Não é? Eu já vejo que para poder ter um giro e ter um controle maior, estes atletas, como eu falei, pelo menos aqui em 5 rodadas, daria o quê? 2 semanas de jogos, teriam que ficar isolados só para o jogo, além dessa uma semana já, antecedendo ao encontro para poder realizar essas partidas. Então eu vejo que tem que ser um controle mais ou menos desta forma, mas é preciso que se trabalhe para que os clubes retornem o quanto antes, Nath. Mas aí tu diz caráter nacional isso? Então, caráter nacional, vamos falar aí de Série A e talvez Série B. Porque a CBF também teria que trazer algum tipo de apoio para as demais divisões de clubes, principalmente, que não têm condições de manter essa estrutura. Grêmio Internacional aqui, pelo decreto, inclusive, que tu trouxeste, na verdade, este decreto diz que pode haver, por exemplo, aqui no nosso condomínio, vamos pegar o exemplo do nosso condomínio, a academia está liberada para uma pessoa apenas por vez. Tem que agendar, tem direito a 1 hora de uso e depois meia hora de intervalo para a limpeza dos equipamentos, para que outra pessoa, outro vizinho, outro condômino possa, né, participar, pode utilizar a academia, né, Nath? Então, só que o Grêmio Internacional tem controles muito mais rigorosos de isolamento, os jogadores estão realizando muitas atividades ao ar livre, né? Não estão usando academias, as academias fechadas. Não estão. As academias fechadas estão fechadas. Estão fechadas, então nem vestiário também, os jogadores. Inclusive teve aqui uma imagem, né, do nosso capitão, Maicon, do Grêmio, se envolvendo num acidente aqui pertinho. Aqui ele estava fardado. Ele desceu do carro ali, numa ocorrência de trânsito, não teve nada de grave, mas enfim, a foto que nos mandaram aqui os moradores, e o Maicon estava devidamente já fardado, se dirigindo aí para o CT Luiz Carvalho. Já tem o controle de temperatura antes de descer do carro mesmo. No Internacional eles já fazem os outros exames ali também já antes de descer do carro. Depois tem esse controle da temperatura corporal também, então é bem rígido mesmo. E os jogadores mesmo, depois de usar os equipamentos,
é feito em ciclos, né? Os treinamentos físicos ali. Então, utilizou aquele equipamento ali antes do próximo vir, dá uma limpadinha ali, né? Exato. Então, Grêmio Internacional, na verdade, pelo decreto, não poderiam, mas eles estão tomando ações bem mais rigorosas que possibilitam essa flexibilização para que mais jogadores atuem, porque é impossível um jogador por vez, né? Então, o grupo já está dividido em 3 turnos, se eu não me engano. Exatamente. Em 3 turnos. Então, já dividiu bem aí os atletas. Correndo em campo, a gente percebe a distância, como é ao ar livre, a distância que exige de 2 metros. Então, Grêmio Internacional. Mas vamos tocar adiante aqui, né, Nath? Porque tem mais aí questionamentos aí, né? Tem, né? Continuo aqui perguntando para que o ouvinte também pense aí e faça a sua, né? Tenha o seu questionamento e faça a sua suposição aí, o que ele acha, né? Então, assim... Opine. Opine aí, né? Quem será afetado se o futebol não voltar, né? E o que pode acontecer com os clubes tradicionais de futebol, né? Podem quebrar, fechar suas portas? Pois então, o que pode acontecer caso o futebol não volte? Desemprego em massa. O pessoal eu vejo até muitos colegas nossos de trabalho, até me surpreende, muitos jornalistas esportivos recriminando a volta do futebol, muitos deles empregados, mas que não apontam tentam trazer alguma opinião de como fazer para voltar. Até alguns agora que eu ouvi hoje na Rádio Gaúcha aqui, eu estava ouvindo aqui, né, o programa de esportes da Rádio Gaúcha, e justamente falando que, primeiro, o treinamento, são atletas de ponta, tem que achar uma forma e ter uma flexibilização para que eles possam, afinal de contas, como disse o Leonardo Oliveira, né, da Rádio Gaúcha, ele dizendo que esses atletas são desde os 8 anos de idade, só fazem isso. Então são atletas de ponta e necessitam, claro, dentro do rigor, do controle da saúde, enfim, a possibilidade para poder voltar a treinar. Então olha só, se caso o futebol não retornar neste ano, nós temos um caos, porque é uma bola de neve, não é apenas o jogador e o clube, e muitas pessoas que eu disse, eu vejo naquela questão, mas ali, é um jogo. Não é apenas um jogo, minha gente. Nós temos um clube que hoje ele é uma empresa, ele presta contas, tem no seu quadro não apenas jogadores como os seus colaboradores, os seus empregados, mas tem o roupeiro, tem lá o massagista, tem o porteiro que cuida do acesso ao estádio, enfim, uma gama de gente que vai para a rua. O Internacional, agora, recentemente, demitiu 40 colaboradores. E daquela faixa, né, além de jogadores também que faziam parte de ações, ganhava ali cerca de 20 mil, jornalistas também, influenciadores foram demitidos, mas teve gente ali de cargos, né, roupeiro e coisa parecida, comunicação, que acabaram sendo demitidos. E era a fonte, a única renda, né, de sobrevivência dessas pessoas. Então, além disso, não retornando ao futebol, meus caros, muitos jornalistas vão para o olho da rua, porque os veículos de comunicação, não tendo jogos para transmitir, não têm o apoio de patrocinadores, evidentemente isso estoura em que ponta da linha? No colaborador. Nós sabemos aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo, a gente que trabalha com as outras modalidades, a gente sabe que o futebol é o carro-chefe, é a religião, então, né, não tendo futebol, já estão se reinventando aí, reprisando, né, eventos, mas não tendo futebol de volta. E aí tu imagina, Nath, um Grêmio fechar as portas, um Internacional fechar as portas, um Flamengo fechar as portas. Isso acarretaria também em saúde pública. Porque vai dizer, como assim saúde pública? Gente, futebol envolve paixão, faz parte da vida da pessoa. Então quer dizer, os clubes fechando as portas, muitos dos clubes, o que vai ter de gente aí fazendo sabe-se lá o que da vida. Então, como eu repito, ações devem ser tomadas, planejamentos rigorosos, CBF desembolsa, tem dinheiro aí. Vamos desembolsar o negócio e construir um jeito de poder retornar, pelo menos Série A e B. Enfim, alguma coisa tem que fazer. Alguma coisa tem que ser feita para que não morra o futebol, e é necessário para permanência, para sobrevivência. Aí não é querer aqui aplicar do governo federal, não é isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, tudo com responsabilidade. Mas tem que se trabalhar, e o futebol não é quase um negócio essencial no Brasil, que retorne por tudo que envolve, por tudo que engloba.
É desde o jogador de futebol, da sobrevivência do clube, da saúde financeira, até mesmo nos veículos de comunicação. Isso é uma bola de neve de desemprego caso o futebol não retorne às suas atividades até o final do ano. Nem estou considerando aqui Libertadores. Para mim, eu acho que já acabou a Libertadores. Não vai ter como fazer competição continental. Internacional, né? A gente está só muitas fronteiras fechadas. Nacional, né? Exato. Muitas fronteiras estão fechadas. A Argentina já anunciou que voo só a partir de 1º de setembro. Então, quer dizer, muito difícil. Só uma piadinha, não é querendo ofender, né? Não é rindo na pandemia, não é isso. Mas é só pra gente descontrair um pouco. É justamente quando teve Grenal na Libertadores. Só podia dar nisso, né? Só podia dar nisso. O Grenal na Libertadores, 0-0. Ninguém ganhou, fechou, briga. E aí, claro, dá uma pandemia mundial aí. E quem mais? E todo mundo ali, os dirigentes pegam Covid, né? Ah, pois ainda ali também. Começou também. Ali começou. Vamos lá então, Nath, seguindo? Seguindo, tudo bem, a gente tá falando aqui, como tu falaste, de clubes grandes que têm condições, né, financeiras de proporcionar, de providenciar esses testes, toda essa situação que precisa. Mas, o que acontece com os clubes pequenos? Pois é uma situação mais complicada ainda porque são jogadores com salários bem mais baixos. A realidade, o futebol brasileiro, que para quem imagina que é de elite, apenas os clubes de ponta e muitos deles com dívidas estrondosas. Imagina isso lá na Série C, na Série D, não precisa nem muito. Vamos na Série B também, né? Com clubes aí pagando jogadores que ganham na faixa aí até... Vamos pegar uma Série D, talvez R$1.000, R$1.500, um salário mínimo, não é? Bom, aqui eu vejo o seguinte, né? Essa questão dos clubes pequenos teria que tentar pelo menos colocar em atividade, se não der para fazer uma competição nacional, eu vejo que pelo menos competições regionais destes clubes para ficarem ativos, para ter algum tipo de movimentação e ter como também, através dos seus patrocinadores aí, né, das regiões, conseguirem se manter vivos. Então, eu vejo aí, além, claro, eu penso de uma ajuda do governo federal também, não só para o futebol, para diversos atletas que estão dependendo do retorno das atividades, algum tipo de ajuda para isso, porque são pessoas também que estão desempregadas. Nós falamos tanto aí, né, o emprego também, enfim, a pessoa vive disso. Então, nós falamos tanto do emprego informal, né, do emprego também de carteira. O jogador de futebol, ele tem o emprego justamente pela CLT, de carteira de trabalho. Então temos que justamente o governo, né, o Brasil tem que trabalhar para que consiga a CBF consiga realizar competições regionais, para que os clubes não parem as suas atividades, além, claro, de ajuda do governo federal, da onde vem, não sei, mas tem que dar um jeito. Tem que vir, porque senão é o caos. Mais gente desempregada e também tem as pequenas rádios que fazem a cobertura, que vivem também desses clubes, né, que não estão nas principais divisões, mas assim, uma cidade, às vezes, mobiliza toda uma cidade em função desse clube. Então, complicada a situação, mas é nisso que eu penso que tem que trabalhar. Pois é. Bom, eu fiquei pensando aqui, o Grêmio tem condições, Grêmio Internacional voltando, e os clubes do interior... Como é que vão jogar um gauchão contra essa dupla Grenal? Já tem uma disparidade, vamos dizer, num cenário normal. Minha opinião, acho que o gauchão não deve acontecer, porque os clubes que eu falei, competições regionais, alguma outra competição, de alguma forma, um pouco mais adiante, aí com ajuda também financeira, vai ter que se trabalhar nisso, mas é muito complicado para os clubes manterem um padrão, um nível Grêmio Internacional, no rigor de controle, a não ser o que eu disse, porque eu falei CBF, porque é uma entidade que tem muito maior poder financeiro para poder sustentar, isolar esses clubes em hotéis e coisa parecida, em regiões próximas e nos CTs específicos e ficar jogando X rodadas numa região. A Federação Gaúcha tem para conseguir bancar tudo isso? Eu acho que não. Apesar do Campeonato Gaúcho dar... aí para os clubes dupla Grenal ganha muito bem para ter os jogos televisionados pelo Campeonato Gaúcho. Então teria que ver isso se a Federação Gaúcha, mas eu penso que tem que ir para as entidades para poder, justamente que nem realizar ali, você citou antes ali em 5 sedes, não ter que centralizar tudo em Porto Alegre.
em Porto Alegre, onde tem um grande número já, né? Nem tá mais o epicentro aqui, eu acho que é Passo Fundo que tá o epicentro aqui do Rio Grande do Sul. Teria que avaliar justamente isso, né? De acordo aí com as região, regiões, né? Que região, que para poder fazer os em jogos. amarelo, vamos dizer, né? Porque não tem nenhuma verde ainda, né? Exato. Então, na que tiver com menor risco aí, porque em um estádio em condições também, né? Esse é o problema também do interior do Rio Grande do Sul, o estádio em condições. Não seria para receber torcida, porque não teria torcida, teria só televisionamento e também aí o controle com as equipes, né? Tudo, né? De trabalho da imprensa também, né? Então, teria que ver realmente isso. Não sei se seria em Porto Alegre, né? Mas beleza, então, Marcos, acho que a gente traz aí alguns pontos, né, para os nossos ouvintes e para quem está assistindo pelo YouTube também, pensar aí, e fica aberto, se discorda, dá a sua opinião com, né, embasamento. Nos comentários aí né? embaixo aí. Tá? Isso aí, lá, deixa participa. aí no podcast, aqui no Spotify, no Anchor também, pode botar Deezer. aí, no Deezer, pode botar seus comentários, o que acha, ou questionar. Daqui a pouco, se ficou alguma coisa aqui que a gente não trouxe, questiona, quem sabe a gente grava outro podcast aqui, ou uma live especial, conversando sobre isso. A gente sabe que é polêmico porque nós não somos os donos da razão. A gente está só refletindo realmente como a gente estuda e vê que o esporte, mas principalmente o futebol, é isso que o Marcos falou. Ele é uma empresa. Os É um negócio. jogadores, os trabalhadores, todos lá são isso, são profissionais. Então eles vivem disso. Como os outros trabalhos aí que a gente vê empresas fechando também. É o que eu disse, é a bola de neve, é os atletas, é o clube, é quem trabalha no clube, são os veículos de comunicação, os estabelecimentos que ficam ao redor do estádio. Olha só a bola de neve que vai indo isso aí, os vendedores ambulantes, todo mundo perde, fica sem um norte, né? Isso aí, então, antes da gente encerrar aqui, né, no meio da pesquisa, aí encontrei uma notícia que eu achei uma ideia legal, né? Claro, tem que ter condições para isso, mas é uma notícia que eu achei bem legal que vem da Dinamarca, né? Para que os torcedores e os jogadores não se sintam assim num estádio vazio, vamos dizer. Na Dinamarca, então, uma iniciativa para driblar a ausência dos torcedores na arquibancada. O Aarhus, da primeira divisão da Dinamarca, né, fechou uma parceria com o aplicativo, que a gente conhece bem, já usou várias vezes aqui, de teleconferência Zoom, e fará uma ação inédita no próximo dia 29 de maio, quando está marcado o retorno às atividades do futebol no país. Os torcedores compram, né, eles já compraram, já se esgotou os ingressos online, e vão poder acompanhar o jogo de dentro das suas casas, pelo celular ou pelo computador. E os jogadores, então, para não se sentirem com o estádio vazio, vão poder ver os torcedores por meio de 22 telões. Que legal. Que serão instalados no Cities Park e Arena, né, que é a casa da equipe. 2 horas antes do jogo, então, quem tiver conseguido o ingresso receberá um e-mail com o link para acessar o Zoom e entrar, né, virtualmente no estádio. Que no legal. estádio. Ainda que se trate de uma presença digital, o Aarhus anunciou uma série de regras de bom comportamento para o torcedor. Afinal de contas, vai estar aparecendo ali, né, na tela, quando tiver televisionado, que poderá ser tirado da arquibancada caso não cumpra. Durante o jogo, sua imagem será gravada e poderá ser exibida no telão do setor que você está presente. Então, ainda tem os setores diferenciados, aí, diferentes, que vão estar presentes. E é legal isso também, né? Não cumpriu aí as regras, né, de boa conduta. Ficar fazendo palhaçadinha ali no vídeo, tchau. Tchau. Já Tá era. bem fácil de reconhecer. Bom, Então tá. legal. Show de bola, que bacana ação aí na Dinamarca. Formas que vão sendo encontradas para poder driblar esse maldito vírus, né? Coronavírus. Pois então, minha gente, levantamos aqui algumas opiniões, dados. A pergunta fica então a você, internauta, qual a sua opinião? Você acha que o futebol deve ou não voltar? Participe então com a gente, deixe seu comentário aí embaixo no nosso canal do YouTube também, nas nossas redes aí no Spotify, Deezer e Anchor. E lembrando também, né, para nos seguir aí, né, no Spotify, tem aí, vai no podcast, Casal Travinha Podcast, segue a gente para acompanhar todos os nossos episódios. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham.
como o Marcos disse, aproveita, comenta aí também se você gostou do podcast, se você tem alguma sugestão já para o próximo, né, que a gente vai falar dos outros esportes. E se também tem outros temas, outras pautas que queira que a gente aborde aqui. Valeu! Obrigado, ouvintes, então. Obrigado a galera que nos assiste também no YouTube. Lembrando a todos que vocês nos encontram, além, claro, do YouTube, nas demais redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter com @casaltravinha. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.